A vida de um denunciante é complicada e assustadora. Pessoas que expõem segredos fazem inimigos muito rapidamente e, em muitos casos, são forçadas a sumir por um tempo ou, nas piores circunstâncias, acabam desaparecendo pelas mãos daqueles contra quem falaram, nunca mais sendo vistas ou ouvidas novamente. Onde está Pragya Agnalegoda? Essa pergunta permanece sem resposta há 15 anos. Ele nasceu no Sri Lanka, onde seguiria várias carreiras de sucesso. Pragya trabalhou como cartunista, analista político e jornalista. Sua última área de atuação, mais uma vez, traria riscos inerentes. O Sri Lanka, aparentemente, não era mais seguro que a Eritreia para a comunidade jornalística. Pragya escreveria para o site de notícias Lanka News. E no tempo livre, parecia investigar algo que o governo do Sri Lanka queria manter em segredo. Segundo um editor de notícias, que depois fugiu para os Estados Unidos, Pragya investigava o uso de armas químicas pelo governo no fim da guerra. O evento ao qual ele se referia era a brutal guerra civil que começou nos anos 80 e terminou em 2009, que devastou a ilha. O conflito surgiu da tensão étnica entre o povo tâmil e os singaleses. Mas isso era só uma questão superficial. As causas eram mais profundas, enraizadas na história colonial do Sri Lanka. Pragya fez uma acusação significativa quando começou sua investigação a fundo no governo, acabando por se tornar um alvo para ser silenciado. Um suposto telegrama diplomático dos Estados Unidos vazado afirmou que tanto o CICV quanto o alto comissário da Índia sugeriram que suas equipes médicas haviam tratado os feridos durante a guerra. Não encontraram evidências do uso de armas químicas ou fósforo, justamente o que o jornalista investigava. Ainda assim, isso não bastava para refutar a teoria de uso de armas químicas na fase final da guerra. E se o governo tem certeza de que nenhuma violação desse tipo ocorreu, então por que sentiram a necessidade de se livrar de Pragya? Em 2008, ele escreveu um artigo informativo sugerindo aos diplomatas que o governo do Sri Lanka estava usando armas de natureza química contra o povo do norte. Essa parecia ser a conclusão dos seus esforços investigativos, o que não seria bem recebido. A princípio, o governo simplesmente negou as acusações, mas em agosto de 2009, Pragya já enfrentava as consequências assustadoras de suas alegações. Naquele ano, um grupo de pessoas parou ao lado dele em uma van branca, um veículo conhecido por ser usado pelas forças de segurança e pelas agências de inteligência do Sri Lanka. O jornalista foi detido e levado embora. Ele teria sido amarrado a um poste pelos sequestradores sob o calor insuportável de uma luz forte. Eles o interrogaram de forma torturante e negaram seus remédios para diabetes e coração. Mais tarde naquele dia, ele seria libertado, mas sua liberdade não duraria muito. Meses depois, em 24 de janeiro de 2010, apenas 2 dias antes das eleições, o homem de 50 anos desapareceria. Ele foi visto pela última vez por sua família e colegas nos subúrbios de Colombo após sofrer assédio e ameaças de forças sombrias que tentavam localizá-lo. Ele vinha recebendo várias ligações anônimas e estava sendo vigiado por vários meses antes de um segundo desaparecimento. Desta vez, porém, Pragya não voltaria. A família, na esperança de conseguir algum tipo de ajuda, tentou registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento na polícia, mas eles se recusaram a registrá-lo. Em fevereiro, a família entrou com habeas corpus enquanto buscava a ordem judicial para que o jornalista fosse ao tribunal. Mais uma vez encontraram resistência. As autoridades policiais pediram vários adiamentos até que o caso sumiu dos holofotes. Pragya seguia desaparecido em circunstâncias misteriosas, deixando a família em dúvida se ele estava vivo. No final de 2011, o ex-procurador-geral diria ao Comitê da ONU contra a Tortura, em Genebra, que o jornalista estava vivendo no exterior, vivo e bem, uma afirmação que seria recebida com desconfiança. Em 2015, a eleição transferiria a investigação sobre Pragya para o Departamento de Investigação Criminal,
que logo considerou a hipótese de sequestro pelo Serviço de Inteligência Militar e possível execução sem devido processo legal. Mais tarde, 2 oficiais militares testemunharam em tribunal que viram Pragya em um acampamento do exército logo após seu desaparecimento. Os detetives do CID investigariam o caso, mas os militares se negaram a fornecer informações pessoais, como dados sobre celulares, veículos e registros de licença. Essas informações podem ser essenciais na investigação e na busca por respostas sobre o desaparecimento de Pragya. Nos anos seguintes, várias pessoas foram presas em relação ao desaparecimento da jornalista, mas todas foram liberadas. Os julgamentos e investigações enfrentaram muitos obstáculos. Os juízes continuavam mudando. Audiências adiadas e depoimentos das testemunhas alterados. Um oficial do CID, que estava liderando a investigação sobre o desaparecimento do jornalista, acabou fugindo do país após supostamente receber ameaças contra a sua vida. O diretor do CID também foi preso e depois libertado, e posteriormente se aposentou do serviço ativo, deixando Pragya nas mãos do destino. Em 2019, porém, um julgamento de 7 suspeitos acusados de envolvimento no desaparecimento teve início, mas não houve muito progresso desde então, levando à recomendação de absolvição de todos os suspeitos. Desde o desaparecimento dele, a família de Pragya tem enfrentado assédio contínuo e ameaças enquanto continuam a busca. A busca por respostas tem sido em vão. O jornalista continua desaparecido de forma preocupante e a justiça ainda não foi feita. Ele tentou trazer à tona novamente o sombrio tema da guerra química, apenas para ser silenciado, causando medo em qualquer um que ouse se manifestar contra as ações do governo. O desaparecimento serviu desde então como um lembrete de quem está no comando e até onde eles vão para permanecer assim, mesmo que isso signifique promover desaparecimentos forçados e executar seus próprios cidadãos, abusando de suas posições de poder. Em janeiro de 2016, um jornalista chinês chamado Li Chen desapareceu e o caso virou manchete nos jornais de todo o país. Segundo a Anistia Internacional, ele foi visto pela última vez em 11 de janeiro daquele ano, e especulou-se que ele poderia ter fugido com medo pela própria vida. No dia do desaparecimento de Chen, ele avisou por SMS ao parceiro que ia para a fronteira entre Tailândia e Laos. Seu parceiro recebeu uma ligação da delegacia de Chengguan em 2 de fevereiro e foi informado que King faria contato no dia seguinte. Isso se confirmou quando ela recebeu uma ligação dele em 3 de fevereiro, revelando os verdadeiros acontecimentos de seu desaparecimento. Ele foi forçado a fugir depois que ficou claro que sua vida estava em perigo, não por algo que ele havia feito, mas por algo que ele se recusou a fazer. Kim afirmou que, pouco antes de desaparecer, foi abordado por agentes da segurança do Estado chinês que começaram a pressioná-lo para agir como informante contra seus colegas jornalistas. Mas eles também queriam informações sobre sua família, amigos e conhecidos, o que King achou suspeito, e ele imediatamente sentiu que trabalhar com esses agentes teria consequências desastrosas. Ele sentiu que precisava fugir, pois disseram que, se recusasse a cooperar, seria preso como traidor. Ele sabia que sua família também corria perigo, mas recusou-se a ser informante e fugiu para a Índia. Não foi uma decisão fácil, pois ele e a parceira tinham uma filha de 2 anos. Quando ele fugiu, eles ficaram sozinhos na China e ele temia represálias. Assim que chegou à Índia, ele pediu asilo, mas foi rejeitado. Depois, ele procurou uma alternativa e se mudou para a Tailândia, onde planejava pedir asilo, mas não se sabe se ele chegou a fazer isso, já que desapareceu repentinamente na Tailândia. Sem notícias de Chen há algum tempo, seu parceiro temia que os oficiais de segurança do Estado chinês o tivessem encontrado e sequestrado, como frequentemente ocorre, ou até que ele não estivesse mais vivo. Depois, veio à tona que, enquanto estava na Índia, Chen havia entrado em contato com vários jornalistas e fornecido a eles uma lista de assuntos que ele e seus colegas jornalistas não podiam cobrir por ordem do governo chinês.
Ele também revelou que pretendia espionar alguns desses jornalistas, tendo sido forçado a isso pelos oficiais, mas logo percebeu que não podia mais fazer isso por razões morais e por isso decidiu fugir. Chen não foi o primeiro jornalista a trilhar esse caminho. 3 outros repórteres foram forçados a fugir para a Tailândia pelos mesmos motivos, e todos acabaram sendo devolvidos à China pelo governo tailandês, que cooperava com o governo chinês nesse tipo de caso. 2 jornalistas com status de refugiados das Nações Unidas foram deportados para a China após serem acusados de violações de imigração que nunca ocorreram. Xinaré apareceu na China meses após desaparecer, mas permaneceu sob investigação e não podia contar à parceira onde estava, temendo pela segurança dela. Ainda não se sabe se ele voltou para casa, pois informações sobre sua vida após retornar à China nunca foram divulgadas. DeWitt Isaac, a voz duradoura da liberdade e dos direitos humanos, seria outro indivíduo cujas liberdades civis foram violadas. O dramaturgo, jornalista e escritor nasceu em Asmara, mas fugiu da região em meio ao conflito de guerra de 1985, marcado por um confronto entre a Frente de Libertação do Povo da Eritreia e o exército etíope. Em 1992, ele adquiriu a cidadania sueca, mas nunca esqueceu de onde veio. Sua identidade cultural sempre fez parte dele. DeWitt repetia um mantra para si mesmo: não esqueça sua língua, seu país, suas raízes, um lema que acabaria levando-o de volta para casa. Quando o caos diminuiu, a Eritreia conquistou sua independência. O aspirante a jornalista retornou e então suas paixões se concretizaram. Em Asmara, o amor de DeWitt pelo teatro o levou a um grupo local de acrobacias e ao teatro infantil Shewitz. Seu nome se tornaria conhecido em todos os lares após o lançamento de Os 30 Mil, um conto que foi sensacionalizado no rádio. Foi então que ele iniciou uma carreira no jornalismo após a promulgação de uma nova lei que permitia que a mídia impressa fosse de propriedade privada. O retorno de DeWitt foi marcado pela fundação do primeiro jornal independente do país, o SEDET, do qual ele se tornaria coproprietário após começar como colaborador. Seus artigos e reportagens, porém, não lhe garantiriam apoio do governo. Seus escritos expunham uma questão urgente e crescente que parecia implacável. DeWitt, entre outros nomes conhecidos, começou a se manifestar, e essas profissões estavam cheias de críticas. O ativista chamava cada vez mais atenção para as práticas autoritárias e injustas do governo. O público passou a focar nas condições de vida no país e como estavam longe do ideal. DeWitt defendia os direitos humanos e denunciava as violações cometidas contra eles. Ele também questionou a falta de liberdade política e criticou a repressão do governo às vozes dissidentes. Ele e seu grupo de jornalistas exigiram que o governo cumprisse as promessas de democracia, exigindo que o presidente realizasse as primeiras eleições gerais do país. E defenderam a implementação da Constituição conforme proposto após a conquista da independência da Eritreia. Eles também desafiaram diretamente a direção autoritária que o país estava tomando e responsabilizaram o governo por seus abusos. A exposição constrangeu os líderes da Eritreia, que notaram que civis passaram a defender sua liberdade como resultado. A reação às críticas de DeWitt não foi nada leve. O governo lançou uma das maiores e mais brutais repressões do país. Vários jornalistas seriam presos junto com o G15, um grupo de altos funcionários do governo que haviam escrito e assinado cartas críticas exigindo que eleições fossem realizadas. Foi em setembro de 2001 que, em meio à repressão, DeWitt foi algemado e levado para longe dos olhos do público. Nos anos seguintes, ele ficou preso enquanto o público questionava sua segurança e se ainda estava vivo. Após o desaparecimento forçado e a repressão brutal, vários veículos de comunicação independentes seriam fechados à força. Incluiu o SEDET, que segue fechado definitivamente. Em 2005, eles finalmente teriam a confirmação disso quando DeWitt foi libertado da prisão, permitindo que ele tivesse acesso a cuidados médicos.
Apenas 2 dias depois, porém, ele seria preso novamente e desta vez nunca mais seria visto. Desde 2005, ele foi impedido de ter contato com a família, amigos, colegas e até mesmo com seu advogado, uma clara violação dos direitos humanos. DeWitt não só foi isolado do mundo exterior, como também nunca compareceu ao tribunal, nem foram feitas acusações formais contra ele e não houve devido processo legal. Mesmo assim, ele segue preso supostamente. Perguntas sobre o paradeiro dele continuaram circulando 2 décadas depois, sem que surgisse qualquer resposta clara. No início da década de 1960, Elizabeth Lawson, que era originalmente da Escócia, estava trabalhando como babá em Nova York quando ficou grávida. Ela acabou dando à luz uma filha que chamou de Paula e teve que criá-la sozinha, já que o pai de Paula não estava mais presente. Após o nascimento de Paula, Elizabeth voltou para a Escócia, mas se recusou a revelar a identidade do pai quando questionada pelos pais. Isso deixou sua família perplexa, mas eles decidiram deixar as coisas como estavam e não insistiram mais no assunto. Como esperado, com o crescimento de Paula, ela passou a perguntar sobre o pai. Isso frequentemente irritava Elizabeth, que mandava a filha calar a boca e muitas vezes dava um tapa no rosto dela. Estava claro que Elizabeth escondia algo da família, mas ela se mantinha calada e se recusava a discutir o assunto com qualquer um. Paula se estabeleceu em Fife, Escócia, após a morte de Elizabeth e aproveitou para pesquisar sobre a identidade do pai. Ela decidiu enviar seu DNA para um laboratório de genealogia e quando os resultados chegaram, ficou surpresa ao descobrir que tinha parentes vivendo nos Estados Unidos. A mãe nunca mencionou parentes morando lá, o que a deixou intrigada. Uma investigação mais aprofundada revelou que o nome do pai dela era Billy Elson Lawson, um homem que havia desaparecido misteriosamente depois que descobriram que ele era um informante da polícia que havia revelado muitas informações sobre a máfia. Ele sabia que se seu segredo fosse revelado aos membros do submundo do crime, ele estaria em sério perigo. Mas por algum tempo ele conseguiu reunir informações sem ser descoberto como informante. Porém, após ele conhecer Elizabeth, a máfia descobriu suas verdadeiras intenções e decidiu que ele deveria morrer. Os detalhes desse incidente eram desconhecidos na época, mas era certo que um matador foi enviado atrás de Billy, que só conseguiu escapar com vida por pouco. Seria impossível para ele ficar em Nova York, pois agora era conhecido por todos os criminosos da máfia. E sabendo que seria apenas uma questão de tempo até que o encontrassem, ele decidiu fugir para o Texas. Lá, conheceu e se casou com uma mulher, mas após o fracasso do casamento, mudou-se para Nova Jersey. Ele se casou novamente lá, mas esse casamento não durou muito. Ele se estabeleceu no Arkansas, onde viveu até o fim da vida. Paula saberia depois que nenhuma esposa de Billy conhecia seu passado perigoso, mas ela precisava descobrir mais sobre seu pai. Ela encontrou e conversou com vários familiares de Billy, muitos deles receosos, mas conseguiu algumas respostas. Ela soube que depois que Billy foi desmascarado como informante, alguém colocou um explosivo em seu apartamento, mas quando ele foi detonado, ele não estava em casa. Elizabeth sabia do trabalho dele com a polícia e prometeu nunca revelar onde Billy estava ou por que ele sumiu de repente. Paula descobriu que, em 2009, Billy foi diagnosticado com pneumonia e câncer de pâncreas e faleceu pouco depois, ainda morando no Arkansas. A ideia de que o ativismo é uma atividade perigosa é um tema que não é discutido com frequência. O termo defensor dos direitos humanos é usado para descrever tanto indivíduos quanto grupos inteiros. Essas pessoas defendem coletivamente a proteção dos direitos humanos. Essas manifestações, por mais pacíficas que sejam, muitas vezes trazem riscos ocultos que formam uma teia complexa de perigo. Não só existem preocupações com a segurança física dentro do movimento, mas também riscos criminais e legais. Ao longo das décadas, muitos ativistas enfrentaram penas de prisão e multas por inúmeras violações. Eles também enfrentaram desafios econômicos, impactos psicológicos e até violações de privacidade.
Um dos fatores mais preocupantes dentro da comunidade de defensores dos direitos humanos gira em torno de uma forma chocante e secreta de punição, com uma força inesperada no comando. Essa consequência é conhecida como desaparecimentos forçados, o sequestro ou prisão secreta de um indivíduo. Sequestradores costumam ser forças do governo ou grupos apoiados pelo Estado. Eles tiram suas vítimas do olhar atento do público, colocando-as fora da proteção da lei, tornando-as vulneráveis a situações indesejadas, desde violações gerais até tortura e a própria morte. Há vários tipos de defensores dos direitos humanos, como jornalistas, líderes comunitários, defensores ambientais, defensores dos direitos indígenas e pelo direito à moradia. Alceto Mora Marques, um líder político venezuelano, se encaixaria na categoria de ativista social, um caminho que o levaria a um destino desconhecido. Alceto, há muito tempo, luta por mudanças, dedicando grande parte de sua carreira política à defesa da equidade e da justiça social. O líder tornou-se membro das organizações PRV, FALN Ruptura e Tercer Caminho. Ele ingressou na Juventude Comunista e liderou a Liga Socialista. Desde cedo, Alceto teria seus próprios direitos violados. Sua posição política levou à sua detenção por 6 meses pela Direção-Geral de Inteligência Setorial e Serviços de Prevenção, também conhecida como DSIP. Durante sua detenção, o ativista foi submetido a torturas severas, ficando sem dentes. Isso não foi suficiente para fazê-lo abandonar sua posição e sua militância continuou. A história de Alceto começaria em 2013, quando ele expôs e condenou outro ato contra os direitos humanos, a rede de contrabando de gasolina e diesel. Em agosto daquele ano, ele estava trabalhando como secretário-geral de governança no governo do estado de Mérida. Ele começou a divulgar suas opiniões nas redes sociais, criticando o governo e expondo uma suposta rede de contrabando de combustível que envolvia funcionários da Petróleos de Venezuela. O contrabando de combustível refere-se ao comércio ilícito de gasolina subsidiada da Venezuela para qualquer país vizinho, com foco predominante no Brasil e na Colômbia. O comércio ilegal é lucrativo por causa dos altos preços dos combustíveis em outros países. O contrabando levaria ao colapso da indústria do petróleo e à escassez de combustível. Alcedo era extremamente vocal sobre esse comércio ilegal e apontava o dedo para altos funcionários, alegando que eles estavam explorando o combustível da Venezuela e, consequentemente, violando os direitos dos civis. 2 anos após sua busca por justiça em relação a essa denúncia, parece que o governo finalmente se cansou. Era 27 de fevereiro de 2015, quando o ativista saiu de casa para trabalhar nas primeiras horas da manhã. Essa seria a última vez que alguém o veria com vida. Pouco depois, familiares receberam uma mensagem de texto avisando que agentes do Serviço de Inteligência Militar o detinham, sugerindo ligação com as investigações sobre o contrabando de gás. Sua investigação sobre o posto de gasolina da Petróleos de Venezuela. Nos anos seguintes, vários de seus irmãos e amigos também desapareceriam misteriosamente. Os serviços de inteligência bolivarianos sequestraram Jesus Prado. Seu outro irmão, Eliseu Prado, enfrentou uma provação semelhante, assim como vários de seus amigos. Foram divulgados poucos detalhes sobre esses desaparecimentos abruptos. Tudo o que se sabia era que ele havia desaparecido e continuava assim há uma década. Poucos dias após o desaparecimento de Alcedo, em 5 de março, seus filhos vieram a público e registraram uma queixa de desaparecimento forçado. Eles apresentaram o caso ao Corpo de Investigações Científicas e Criminais de Mérida. Dias depois, a queixa seria formalizada no Ministério Público. Aqui, eles solicitariam um habeas corpus, procedimento legal que contestaria a detenção do pai. O habeas corpus é uma ordem que obriga o responsável pela custódia a apresentar o indivíduo ao tribunal e justificar sua prisão. O juiz considerou que se tratava de um caso de desaparecimento forçado e passou a investigar. A investigação continuaria até o final de junho, um atraso considerável que resultou em resultados ineficazes.
O caso, com os filhos de Alcedo à frente, seria encaminhado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, mas, ainda assim, os esforços foram infrutíferos. 10 anos se passaram desde então, e a família de Alcedo recebeu muito pouca resposta das autoridades. Eles ficaram sem saber onde estava o ativista ou o que aconteceu com ele. Os culpados pelo desaparecimento de Alcedo continuam andando livremente entre eles, como se nada tivesse acontecido. Vários suspeitos foram apontados neste caso, incluindo o ex-governador Alex Ramírez e Luiz Martinez Rico. A família defende que esses homens sejam responsabilizados pelo mistério envolvendo o ativista que denunciou a corrupção. Mas em vez disso, esses envolvidos seriam protegidos por uma doutrina militar corporativa, mantendo o desaparecimento de Alcedo sem solução e questões sem resposta. Flora Wovschin nasceu em Nova York em 1923. Quando adulta, ela estudou na Universidade Columbia, Universidade de Wisconsin-Madison e Barnard College, onde integrou a União de Estudantes Americanos. Foi lá que ela conheceu Marian Berdício e Judith Copeland, enquanto manifestava seu apoio à União Soviética. Ela também se opunha fortemente ao fato de os Estados Unidos terem ajudado o Reino Unido em 1941. Em 1943, ela começou a trabalhar para o Escritório de Informação de Guerra, que durante a Segunda Guerra Mundial teve alguns de seus funcionários influenciados pela União Soviética. O Escritório de Informação de Guerra era responsável, na época, por supervisionar os serviços e transmissões em línguas da Voz da América, e logo Flora começou a trabalhar com a KGB. Ela recrutou Judith Copeland, que logo fez o mesmo, e rapidamente Flora passou a impressionar seus controladores com a quantidade de informações reunidas enquanto fingia ser bibliotecária no Escritório de Informação de Guerra. Ela se empolgou tanto no papel que precisou ser repreendida pela KGB, que achava que estava ficando descuidada. Temiam que sua identidade fosse descoberta e perdessem uma informante valiosa, capaz de lhes fornecer informações internas. O que contou a seu favor, porém, foi o fato de que ela falava várias línguas, incluindo francês, russo e idiomas eslavos. O FBI suspeitou que alguém do Escritório de Informação de Guerra repassava informações à KGB e, ao fim da guerra, iniciou a busca pelo informante. Ao saber disso, Flora decidiu se mudar para a União Soviética e, ao chegar lá, renunciou à sua cidadania americana. Isso nunca foi confirmado, e para o FBI, ela apenas desapareceu sem deixar rastros, nunca mais sendo vista. Mais tarde, descobriu-se, graças a um documento encontrado nos anos 1990, que vários outros espiões atuavam para a KGB no Escritório de Informação de Guerra durante a guerra, e Flora era só uma entre muitos informantes nunca identificados. Embora Flora talvez não tenha sido a mais eficaz desses informantes, mais tarde descobriu-se que foi ela quem recrutou Judith Copeland, que conseguiu repassar informações muito importantes e sensíveis para a KGB, muitas das quais tratavam de medidas de contra-inteligência dos Estados Unidos. Além disso, foi descoberto que a mãe de Flora, Maria Witcher, era ativista do Partido Comunista dos Estados Unidos junto com seu padrasto. Sua mãe era conhecida pelo codinome Dasha, enquanto seu padrasto era conhecido como Kim. Documentos posteriores revelaram que eles colaboravam com a KGB e que Witcher forneceu dados sobre dispositivos eletrônicos usados pelo exército dos Estados Unidos na guerra. Enquanto isso, o FBI ainda fazia tudo o que podia para encontrar Flora, para que ela pudesse ser processada como traidora, mas seu paradeiro continuava desconhecido. A mãe dela mais tarde declararia que recebeu notícias da União Soviética de que Flora havia falecido, mas isso nunca foi confirmado de forma definitiva. Rudolf Diesel nasceu de pais alemães em março de 1858 em Paris, França, e se tornaria uma das figuras mais importantes da história. Seria esse indivíduo que, como engenheiro térmico, inventaria o motor de combustão interna que levaria o seu próprio nome.
Além de ser o inventor do motor diesel, ele também foi descrito como um distinto conhecedor das artes. Ele também era linguista e teórico social. Rudolf era inegavelmente distinto. Ele dedicava grande parte do seu tempo ao desenvolvimento do seu motor e também experimentava o uso de amônia e um motor de expansão. Em 1890, ele deixaria sua casa em Paris e partiria em busca de novos horizontes em Berlim, onde conseguiu um novo cargo na empresa Linde. Apenas 2 anos depois, ele obteria a patente para seu motor e publicaria uma descrição dele no ano seguinte sob o título Teoria e Construção de um Motor Térmico Racional. Rudolf, posteriormente, produziria uma série de modelos bem-sucedidos, culminando em 1897 com o desenvolvimento do motor de compressão de 4 tempos, cilindro único vertical de 25 cavalos de potência. Sua alta eficiência, simplicidade e projeto descomplicado permitiram que a invenção se tornasse um sucesso comercial imediato, e as taxas de royalties trariam ao grande inventor uma grande fortuna. Sua invenção usava qualquer combustível, mas depois passou a funcionar principalmente com óleo vegetal ou de amendoim, sem precisar de ignição. Pesquisadores, incluindo Rudolf, afirmam que outras máquinas a vapor da época consumiam muita energia do combustível. Ele argumentava que esses sistemas usariam mais de 90%, desperdiçando uma quantidade considerável de energia. Enquanto a invenção dele tinha uma eficiência de 75%, significativamente melhor do que as demais. Em 1912, havia aproximadamente 70 mil motores a diesel em todo o mundo, operando em fábricas e geradores de energia. Mais tarde, o motor a diesel revolucionaria a indústria ferroviária e, após a Segunda Guerra Mundial, revolucionaria a indústria de caminhões e ônibus, permitindo que transportassem cargas mais pesadas de forma mais econômica. Percebendo a magnitude de sua invenção, Rudolf quase fez um negócio muito arriscado. Pelo menos, ele quase fez isso. Era setembro de 1913, quando ele começou sua viagem rumo à Inglaterra, levando seu motor de combustão a caminho de se encontrar com a Marinha Britânica. Rudolf fez isso principalmente para vender sua invenção aos britânicos, permitindo que instalassem seu motor em submarinos. A Alemanha, é claro, via a invenção como um meio de obter vantagem. Permitir que isso caísse nas mãos de inimigos e rivais era claramente arriscado. Rudolf era dono da invenção e podia fazer o que quisesse com ela. No entanto, segundo teorias sobre seu desaparecimento prematuro, sua decisão pode não ter sido bem aceita pelo governo. Foi no dia 29 de setembro que o inventor embarcou no Dresden, um navio a vapor que partiu da Bélgica e seguiu lentamente para Harwich, na Inglaterra. Ele passaria a noite socializando com seus colegas e se retiraria para sua cabine por volta das 10 da noite. Essa seria a última vez que alguém veria Rudolf vivo. Na manhã seguinte, sua cabine seria encontrada estranhamente vazia, com a cama intacta. No criado mudo estavam seu relógio e chapéu, colocados como se ele fosse dormir. A cama arrumada, porém, sugeria que ele nunca chegou a se deitar naquela noite, mas foi interrompido por uma força desconhecida ou invisível. Apesar de uma busca imediata, Rudolf não foi localizado. A única coisa deixada para trás foi seu casaco, cuidadosamente dobrado sobre o corrimão. 10 dias depois, o mistério do Dr. Rudolf Diesel só aumentou. Um barco de pesca holandês encontrou um cadáver no Mar do Norte. Já estava em estado de decomposição a ponto de ser irreconhecível. Os restos mortais foram levados à costa e a polícia investigou. Junto ao corpo, eles encontraram pertences pessoais, incluindo um porta-comprimidos, uma carteira e um documento de identidade. Mas o indivíduo irreconhecível seria devolvido ao mar. O mau tempo se aproximava e o estado de decomposição deixou os restos irrecuperáveis. Mais tarde, os itens seriam identificados como de Rudolf, mas isso só gerou mais teorias sobre se o corpo era realmente dele ou não. O casaco dele ficou a bordo, e era nele que esses itens deveriam estar guardados. Eles foram colocados nos bolsos da calça dele para serem encontrados.
Alguns teorizavam que os detalhes indicavam um possível sequestro e que a morte foi forjada. Talvez os britânicos tenham o contatado e outros o levado à força para obter detalhes cruciais de suas invenções. Ou ele foi por vontade própria, esperando escapar da ira do seu governo. Eamon Molloy, um homem de 22 anos que veio da região de Ardere, no norte de Belfast, na Irlanda, era descrito por seus amigos e familiares como um homem quieto, tímido e reflexivo, que frequentemente colocava as necessidades dos menos afortunados antes das suas próprias. Ele era um entusiasta do snooker que, na época de seu desaparecimento suspeito, estava aprendendo a tocar bandolim. Por ser calmo e amigável, ele fez muitos amigos que não entendiam seu desaparecimento repentino. O que mais preocupava era o desaparecimento de Eamon durante os conflitos na Irlanda do Norte, marcados por lutas entre católicos que queriam a Irlanda reunificada e unionistas protestantes que defendiam a permanência no Reino Unido. Essa batalha vinha acontecendo desde 1968 e só chegaria ao fim em 1998, quando o Acordo da Sexta-feira Santa foi firmado, após decidirem que católicos e protestantes deveriam compartilhar o poder no país. Foi em 1º de julho de 1975 que Eamon desapareceu repentinamente e foi revelado que ele foi visto pela última vez em sua casa em Ardoane, naquele dia. Ele era católico fervoroso e amigos e familiares temiam seu possível sequestro por causa de suas opiniões políticas. Sua família procurou por toda parte na esperança de encontrá-lo, mas pelos próximos 25 anos eles não encontrariam nenhuma pista sobre o que aconteceu com ele. Em 1999, noticiaram que seus restos foram achados em um caixão no cemitério. O caixão não havia sido enterrado, então não foi necessária exumação, e Amon foi rapidamente identificado. Após o funeral, a verdade sobre seu desaparecimento finalmente veio à tona quando sua família recebeu a visita de um padre. Ele disse que, em 1975, trabalhava no condado de Louth, quando, certa noite, um grupo de homens foi até sua casa e bateu na porta. Disseram que alguém se feriu gravemente em um acidente de carro próximo e um paciente pediu por um padre. Ele aceitou acompanhá-los, mas, ao ser levado de carro para longe de casa, disseram que iria ver um prisioneiro suspeito de ser informante. Ele estava programado para ser executado e, por isso, precisava de um padre para ouvir sua última confissão. Ele foi então levado para um trailer em uma área isolada e lá viu Amon pela primeira vez. Com mãos e pés amarrados, ele estava visivelmente angustiado após saber de seu destino iminente. O padre não foi à polícia por temer por sua segurança. Amon foi encontrado, mas depois descobriu-se que era apenas uma das dezenas de pessoas sequestradas pelo exército republicano irlandês, muitos dos quais tiveram o mesmo destino que ele. Em 1921, Mauro Di Mauro, o futuro vice-comissário de polícia, nasceu na Itália. De 1943 a 44, ele atuou como comissário e mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, mudou-se para Palermo e iniciou uma nova carreira. Lá, ele dedicou a vida ao jornalismo. Mauro mostraria o quanto era um repórter excepcional e, por isso, trabalharia para vários jornais. Por fim, ele chegaria ao Lora, o histórico jornal de esquerda conhecido por suas reportagens sobre o movimento antimáfia. Esse trabalho colocaria Mauro em apuros e depois seria a base de seu desaparecimento misterioso. Ao começar seu trabalho no Lora, o jornalista investigativo faria uma mudança inesperada. De seu passado controverso de apoio ao regime fascista de Mussolini e sua ligação com a República Social Italiana, ele acabou se tornando uma espécie de ativista contra tudo isso. Ao iniciar sua carreira no jornal de orientação comunista, Mauro Passari a fazer parte de uma equipe investigativa que não só exporia a corrupção na política, mas também lidaria com a máfia siciliana. Esse trabalho tinha seus perigos. Exigia que jornalistas investigassem temas polêmicos que muitos preferiam manter ocultos no submundo da cidade. Os escritores não tinham proteção das autoridades e suas identidades nunca eram ocultadas,
tornando-os grandes alvos. Mauro acabou se tornando um desses alvos. Ele fazia reportagens sobre atividades relacionadas à máfia e o tráfico de entorpecentes. Era óbvio que ele acabaria chamando a atenção da gangue, e ele também não se ajudou muito quando divulgou um mapa detalhado da máfia, corroborado pelo delator Tommaso Buscetta. Essas reportagens focavam na corrupção local, máfia siciliana e tráfico de drogas, tornando-o alvo principal de quem queria silenciá-lo. Apesar desses riscos, porém, Mauro continuou seu trabalho e chegou a ganhar o prestigioso Prêmio Lino por suas investigações. Em 1970, porém, seu trabalho seria interrompido bruscamente. Seu destino foi selado no momento em que ele começou a investigar o misterioso falecimento do presidente da Companhia Petrolífera Estatal Italiana, conhecida como ENI. O presidente era Enrico Mattei, que em 1962 teve um fim trágico em um acidente de avião ocorrido sob circunstâncias suspeitas. Moro se convenceu de que sabotaram a aeronave e sugeriu que a máfia certamente estava envolvida. Não demorou muito para que sua investigação começasse a ganhar força nos meses que antecederam o dia 16 de setembro. Foi apenas alguns dias antes que ele fez um anúncio empolgante aos seus colegas do La Lora. "Tem um furo que vai abalar a Itália", disse ele. Seria algumas noites depois, quando Moro estava a caminho de casa pela via Del Magnoli, que sua filha Franca presenciaria algo aterrorizante. Ela viu seu pai, de repente, cercado por vários homens desconhecidos. Eles entraram na BMW dele e partiram. O carro foi rapidamente encontrado, mas não havia sinais de Moro ou pistas sobre seu paradeiro. O jornalista havia desaparecido e estava claro que ele havia sido sequestrado, possivelmente por causa de seu trabalho investigativo e das informações revolucionárias que ele havia descoberto. A polícia começou a teorizar que a máfia havia tirado sua vida, mas o esforço para localizar o corpo acabaria levando a esse mistério duradouro, pois ele nunca foi encontrado. Mais teorias começaram a surgir ao longo dos anos, ligando o desaparecimento de Moro à sua investigação sobre Mattei ou a atividades da máfia, e até mesmo sugerindo que tudo isso foi um golpe de direita malfadado. Enquanto as autoridades investigavam essas sugestões, frequentemente eram impedidas por obstáculos, gerando acusações de que alguns membros da polícia italiana e dos serviços secretos colaboraram para dificultar as investigações. Em 1994, o delator Buscetta sugeriu que Moro pode ter sido uma vítima da máfia após ter descoberto a verdade por trás da morte de Mattei. Mas outros depoimentos também sugeriram que o jornalista havia descoberto os planos do golpe e que seu conhecimento dessas informações o tornava uma ameaça para as facções, incluindo figuras da máfia, assim como neofascistas. Uma investigação sugeriu que o desaparecimento e provável morte de Morrow ocorreu por seu conhecimento de uma conspiração. A máfia, sugeriu o promotor, queria impedir Morrow de expor a conspiração entre a quadrilha, os neofascistas e supostos espiões que estavam tentando realizar o golpe. Em 2001, uma investigação judicial fez com que o caso fosse reaberto e apenas 5 anos depois, ele seria investigado como homicídio, levando a um julgamento no qual o chefe da máfia, Salvatore Riina, se tornaria o principal réu. Foi sugerido que o jornalista investigativo havia sofrido nas mãos vingativas da máfia, mas sem um corpo ou evidências físicas concretas, seu caso permanece, em última análise, um mistério. As evidências neste caso são todas circunstanciais e baseadas apenas em relatos de terceiros. A verdade sobre o desaparecimento do jornalista continua incerta e envolta em mistério. Para a maioria das pessoas, diferentes órgãos de segurança pública trabalham juntos para solucionar crimes e garantir a segurança da população. Mas nem sempre é assim. Às vezes, uma dessas agências tenta interferir em uma investigação conduzida por outra para encobrir seus próprios atos ilícitos. Foi isso que aconteceu no caso envolvendo um detento chamado Anthony Brown.
Enquanto ele estava preso em Los Angeles, o FBI começou a suspeitar de vários agentes do departamento do xerife de Los Angeles que aparentemente estavam envolvidos em corrupção, mas eles não tinham como provar isso. Eles decidiram fazer uma operação secreta na prisão e contataram Antônio Brown para saber se ele cooperaria com a agência. Ele aceitou a tarefa de reunir provas contra esses delegados para levá-los à justiça. Qualquer informação que ele tinha para o FBI era passada por telefone, mas quando Anthony Brown começou a fornecê-las, o departamento do xerife passou a monitorar suas ligações e o pânico se instalou. As ligações foram rastreadas ao FBI. Com medo de serem expostos como criminosos, os agentes criaram um plano para silenciar Antônio Brown. Para o FBI, ele simplesmente sumiu e não foi localizado, mesmo depois de perguntar às autoridades onde Brown estava. Ele já havia revelado que a prisão onde estava detido era administrada de forma muito precária e que nenhum esforço estava sendo feito para melhorar as condições do local. Muitos detentos sofriam espancamentos frequentemente, sem provocação. Ironicamente, um agente disfarçado do FBI conseguiu contrabandear um celular para a cela de Brown após conspirar com um guarda prisional corrupto que aceitou um suborno de $1.500 para violar as regras. A operação começou bem, mas ficou paralisada quando Brown desapareceu de repente. Por 18 dias, o FBI fez tudo o que pôde para localizá-lo, mas não conseguiu encontrar nenhuma informação sobre seu paradeiro e era constantemente enrolado pelos funcionários da prisão e pelos agentes do departamento do xerife. Suspeitava-se que ele tivesse morrido na prisão e que as autoridades estivessem encobrindo, mas isso não foi comprovado. Depois, descobriu-se que Brown coletou informações sobre tráfico, lutas organizadas e outras atividades corruptas na prisão. Após um agente encontrar o celular contrabandeado na cela, ele foi feito desaparecer. Primeiro, seu nome foi alterado no registro da prisão e depois ele foi levado de sua cela para outro local. Os registros da prisão indicavam que Brown tinha sido liberado pela custódia do xerife. Quando Brown finalmente retornou, ele revelou que, em várias ocasiões, foi forçado a entrar em um carro no meio da noite antes de ser levado para um local desconhecido. Pelo menos 12 guardas foram designados para vigiá-lo 24 horas por dia. Ele temia por sua vida e, quando tudo terminou, entrou com um processo contra o departamento do xerife de Los Angeles, especificamente contra o ex-xerife Lee Baca e o ex-subxerife Paul Tanaka, que foram considerados envolvidos no esquema de sequestro. Durante o surto de coronavírus, discutiu-se muito sobre como manter o público seguro e quais medidas adotar para conter rapidamente a propagação da doença. Muitos parecem ter esquecido a segurança de médicos e enfermeiros responsáveis por tratar pacientes infectados, vários dos quais morreram após exposição ao vírus no trabalho. Um médico em particular, Ah Fen, começou a se manifestar sobre esse assunto enquanto atuava como diretor do departamento de emergência do Hospital Central de Wuhan, na China. Ela testemunhou a saúde de muitos de seus colegas piorar antes de acabarem morrendo e sentiu que o governo chinês poderia ter feito mais para conter a rápida disseminação da doença. Ela começou a criticar as autoridades médicas ao saber que os primeiros alertas da pandemia foram suprimidos e ocultados do público, e ela fez questão de mencionar isso durante uma entrevista à revista Renwu. A entrevista foi posteriormente publicada na internet e quase imediatamente os censores chineses começaram a deletar o vídeo dos sites onde ele podia ser assistido. Ficou claro que A tocou em um ponto sensível, mas ela ainda tinha mais notícias para compartilhar. Ela disse que em dezembro de 2019 notou que vários pacientes, sob seus cuidados, exibiam sintomas preocupantes parecidos com os da SARS. E quando ela chamou a atenção de seus superiores para isso, recebeu uma reprimenda e foi orientada a ficar quieta. Pouco depois, suas preocupações se confirmaram com o primeiro caso da pandemia de Covid-19 e apenas alguns meses depois, 4 médicos que trabalhavam no hospital morreram. Naquela época, mais de 3.000 pessoas na China já haviam sucumbido à doença.
e A, junto com muitos outros médicos, começou a expor as más condições em Wuhan. Seus superiores disseram depois que A foi instruída a não compartilhar suas preocupações, pois o hospital queria evitar pânico público. Mas ela achou estranho que as informações foram totalmente suprimidas, até da mídia. 2 dias após entregar o relatório, ela foi chamada ao chefe do comitê disciplinar do hospital e advertida por prejudicar a estabilidade e espalhar boatos falsos. O restante da equipe do hospital foi instruído a não falar com ninguém sobre o vírus e recebeu roupas de proteção para o trabalho. Logo, o hospital estava ficando lotado de novos casos. E mesmo assim, o governo chinês se recusava a admitir que a doença estava sendo transmitida de pessoa para pessoa. Mais 8 médicos foram repreendidos por falarem sobre a verdadeira extensão da pandemia iminente, apesar de seus temores já terem sido comprovados até aquele momento. 2 semanas depois de falar com a mídia, Abe desapareceu de repente e seus colegas não conseguiram entrar em contato com ela. Felizmente, ela reapareceu em abril daquele ano, quando postou uma foto de si mesma no trabalho com a legenda "Feliz Dia da Mentira". Mais tarde, ela afirmaria que não era uma denunciante, mas sim que se considerava a pessoa que deu aos denunciantes os meios necessários para denunciar. O caso envolvendo Frederick Valentich, um australiano que em 1978 estava estudando para seguir carreira como piloto de voos domésticos, é realmente estranho. Até hoje, seu desaparecimento repentino segue sem solução. Quando desapareceu, Frederick não era um piloto experiente. Ele já tinha 150 horas de voo e atingira a competência para voar à noite, desde que houvesse boa visibilidade para identificar pontos de referência. Ele já tinha pedido licença de piloto comercial antes, mas não passou no exame e foi recusado pela Força Aérea Real Australiana. Ele já havia tido outros problemas, sendo repreendido por voar em nuvem propositalmente e entrar em espaço aéreo proibido. Segundo conhecidos, Frederico acreditava em OVNIs e já mencionou à namorada o medo de ser abduzido por extraterrestres. Isso, porém, não o impediu de perseguir seu sonho de se tornar piloto, e no dia 21 de outubro de 1978, ele decolou de um aeroporto em Melbourne em um Cessna leve de um só assento. Ele planejava voar uma distância de cerca de 240 quilômetros, passando pelo Estreito de Bass e pelo Cabo Otway, antes de chegar à Ilha King. O voo duraria 1 hora e 10 minutos, e Frederico sentia-se preparado. Curiosamente, ele nunca pediu que acendessem as luzes da pista do aeroporto para sua chegada. Como a visibilidade e o tempo estavam bons, não havia preocupação aparente. Ou seja, até pouco após a decolagem dele naquela noite. Em certo momento, Frederico avisou o controle de tráfego aéreo sobre algo estranho que viu no céu. Ao olhar mais de perto, percebeu que era uma aeronave não identificada, que passou a seguir seu avião. Ele transmitiu essa informação e pouco tempo depois afirmou que a aeronave agora estava pairando acima do avião dele. E fez questão de mencionar que não era nenhum tipo de aeronave que ele já tivesse visto antes. Na gravação da conversa com o controle de tráfego aéreo, os 17 segundos seguintes ficaram em silêncio, até que um som metálico de raspagem foi ouvido. Tentativas de contato com Frederick falharam e, ao não chegar à Ilha King, iniciou-se uma busca. Navios vasculharam o Estreito de Bass, enquanto aeronaves civis e militares inspecionaram o solo abaixo em busca de sinais do avião dele. E ao longo de 4 dias, uma área de cerca de 2.600 milhas quadradas foi coberta, sem nenhum sinal do homem desaparecido ou de seu avião. A busca acabou sendo abandonada e, como era de se esperar, teorias da conspiração começaram a surgir. O governo australiano declarou que o desaparecimento dele foi classificado como inexplicado, mas sugeriu-se que o avião de Frederico pode ter sofrido uma pane mecânica ou que ele pode ter ficado desorientado após avistar o objeto estranho perto de seu avião, levando-o a cair. Também há pessoas que acreditam que ele inventou o avistamento como uma farsa para desaparecer intencionalmente.
Mas a família e os amigos dele contestam isso, já que ele estava animado com o futuro como piloto. Em 2014, Val Brooks-Smith morava em Los Angeles, Califórnia, onde trabalhava como músico. Mas ele nasceu na Ucrânia, e em 1979 seus pais, Alla e Alexandre, decidiram imigrar para os Estados Unidos para começar uma vida nova e melhor para a família. Eles moraram em Chicago até o divórcio dos pais. Depois, a mãe se casou de novo e se mudou para Nova Jersey. Em 2014, porém, a vida de Val tomaria um rumo totalmente inesperado quando seu pai, que era executivo de um banco holandês, faleceu. Após a morte de seu pai, Val teve acesso ao computador dele e, ao abrir a conta de e-mail do pai, encontrou algumas informações muito interessantes. Ele encontrou centenas de arquivos do banco holandês que ele sabia que interessariam às autoridades. Investigações federais e estaduais começaram contra o banco, suspeitando o envolvimento de funcionários em má conduta. Sabendo disso, Val decidiu oferecer os arquivos de seu pai ao FBI em Nova York, mas primeiro se encontrou com agentes em Los Angeles. Após revelar o que havia encontrado, o FBI deu permissão a Val para se identificar como testemunha na investigação em andamento, e ele vazou os arquivos para vários veículos de mídia, além de uma empresa de pesquisa chamada Fusion GPS, que estava investigando a relação do banco holandês com o presidente Donald Trump. Então, no dia 7 de abril de 2021, Val desapareceu de repente. Veio à tona que, em 2019, ele foi intimado a entregar documentos ao Comitê de Inteligência da Câmara, que investigava um caso ligado à Rússia. Suspeitava-se que o banco holandês recrutou lavadores de dinheiro russos e que outras instituições financeiras também poderiam estar envolvidas. Ele também havia fornecido informações sensíveis a um jornalista do New York Times e do Forensic News. Ambos publicaram artigos sobre a suposta lavagem de dinheiro e má conduta. Após Val ser dado como desaparecido, a polícia informou que ele foi visto por volta das 16 horas no Griffith Park, em Los Angeles, onde deixou sua namorada. Ele buscaria ela e o filho mais tarde, mas não apareceu. Quando ele não voltou para casa na manhã seguinte, sua namorada rastreou o celular dele pelo Buscar iPhone e descobriu o carro abandonado na região de South Central, em Los Angeles, com o motor ligado. O carro foi revistado, mas não ofereceu mais pistas, e a polícia ficou perplexa sobre o que aconteceu com ele. Sugeriu-se que sua cooperação com as autoridades influenciou seu desaparecimento, mas isso não foi confirmado. Esses temores finalmente foram dissipados quando Val reapareceu de repente em 2022, mas ele foi então preso por portar uma arma de fogo que ele mesmo havia construído. Ele usou a arma para ameaçar funcionários da Brewery Art Colony, resultando em uma ordem de restrição contra ele. Naquele período, as autoridades acreditavam que Val havia se tornado sem teto e relataram seu comportamento preocupante, incluindo ameaças a várias pessoas com uma arma de fogo caseira. Mais tarde, nesse mesmo mês, a polícia anunciou que Val havia sido encontrado morto no campus da escola secundária Wilson, em El Sereno, e foi determinado que ele perdeu a vida após cair de uma árvore e sofrer ferimentos na cabeça e na coluna. Muitos acreditam que não foi acidente e o comportamento estranho de Val antes da morte indicava algo mais sinistro. Nunca foi confirmado, e a verdadeira causa do desaparecimento repentino segue desconhecida. A pandemia de Covid-19, que começou em 2019, afetou o mundo inteiro, pois as pessoas foram forçadas ao confinamento, durante o qual só podiam sair de casa em circunstâncias específicas e eram obrigadas a usar máscaras faciais sempre que saíam em público. O público ficou cada vez mais preocupado com o aumento rápido de pacientes infectados, e muitos iniciaram suas próprias investigações. Um cidadão chinês chamado Fang Bin decidiu buscar algumas respostas por conta própria e logo se envolveu em muitos problemas. Fang começou a gravar vídeos em Wuhan, onde o surto começou, tentando revelar a verdade ao mundo. Ele começou a postar suas gravações no YouTube para ganhar o máximo de exposição possível, um ato que foi fortemente desaprovado pelo governo chinês.
Já havia vindo à tona que o governo não tinha sido totalmente honesto sobre o surto e que houve um atraso de 3 semanas entre a identificação da doença e o anúncio da verdade sobre sua rápida disseminação. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Em uma ocasião, Fang visitou um hospital na região e gravou imagens dos corredores superlotados, com muitas pessoas sem atendimento devido ao grande número de pacientes. Ainda mais preocupantes foram as imagens dele mostrando vários pacientes mortos sendo colocados em uma van. Assim que o vídeo foi publicado, causou pânico entre os chineses que estavam no escuro até então. Em um dos últimos vídeos que ele publicou, ele mostrou imagens de policiais à paisana cercando sua casa e então ele desapareceu de repente. Por quase 3 anos, ninguém sabia o que havia acontecido com Fei, e tanto sua família quanto os seguidores no YouTube temiam que ele tivesse sido sequestrado ou silenciado pelo governo chinês. Só depois soube-se que ele e outros denunciantes foram presos para mantê-los em silêncio sobre a pandemia. Ele foi acusado de arrumar brigas e provocar problemas e orientado a não falar com ninguém enquanto estava preso. Em 2023, finalmente foi revelado que ele seria libertado da prisão, mas continuou sob supervisão do governo. Normalmente, alguém acusado desse crime só pode ser detido por 6 meses, mas Fang permaneceu na prisão por 3 anos antes de ser autorizado a retornar à sociedade. Ross Alderson trabalhou para a British Columbia Lottery Corporation de 2008 a 2017. E pouco antes de sua renúncia e estranho desaparecimento, ele ocupava o cargo de diretor de lavagem de dinheiro e investigações. Ele renunciou devido a discrepâncias percebidas durante seu trabalho na corporação. E em 2017, ele decidiu levar suas descobertas diretamente para a mídia. Ele havia descoberto uma operação complicada de lavagem de dinheiro dentro da empresa e decidiu cumprir seu dever relatando o que descobriu. Ele disse que passou a anotar grandes quantias em notas de pequeno valor sendo dadas a grandes apostadores em cassinos. O dinheiro vinha em pacotes ou era entregue em veículos desconhecidos por ele. Um dos estabelecimentos em questão era o Cassino River Rock, em Richmond, Colômbia Britânica. E ele, junto com alguns outros investigadores, decidiu analisar mais de perto as operações do cassino. Eles passaram a acreditar que membros do submundo do crime levavam dinheiro ao cassino e o distribuíam a grandes apostadores. Parecia o jeito ideal de lavar dinheiro ilícito, e Ross sabia que precisava agir para impedir isso. Um dia, enquanto estava no cassino, ele percebeu que uma transação suspeita estava acontecendo. Um pagamento de $100 mil estava sendo feito em notas de $20, o que era muito incomum, e ele decidiu intervir. Mas assim que fez isso, ele foi abordado pelo gerente do cassino, que então o denunciou para a British Columbia Lottery Corporation. Ele foi chamado e orientado a parar de investigar o cassino, já que esperavam apenas que ele observasse as atividades que aconteciam lá e depois relatasse aos seus superiores. Ele também foi proibido de falar com apostadores no local e logo passou a suspeitar que seus superiores faziam parte do problema. Investigações adicionais mostraram que essas questões já foram levadas à corporação várias vezes antes, quando policiais e investigadores notaram a atividade suspeita, mas foram orientados a parar as investigações ou ignorados. Mesmo assim, Ross concluiu um relatório abrangente em 2015, no qual recomendou que quaisquer transações acima de $20 mil que fossem pagas aos grandes apostadores deveriam primeiro ser verificadas pelos prestadores de serviço do cassino. Mas a recomendação dele foi ignorada. Em 2017, ele sentiu que precisava tornar públicas suas descobertas, pois se recusava a se envolver em uma organização criminosa perigosa. Em 2020, ele foi convocado à comissão de inquérito sobre lavagem de dinheiro na Colômbia Britânica, mas não compareceu. Quando não conseguiram contato com Ross, várias tentativas de localizá-lo foram feitas, mas em vão, pois ninguém sabia onde ele estava. Depois, soube-se que Ross se mudou para a Austrália após sofrer assédio constante por suas alegações, passando a temer por sua vida e a da família.
Ele acabou apresentando suas descobertas à Comissão Cullen por videoconferência em 2021 e suas preocupações foram confirmadas. Ainda não se sabe se alguém foi preso como resultado, mas Ross recebeu o prêmio Peter Bryce de liderança ética e denúncia em 2023. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Sou Top 5 Unknowns e até o próximo!